Oi pessoal, hoje eu, Gabriel Richida, e minha dupla Richard Heiss, vou mostrar para vocês como implementar um sistema cliente-servidor simples, com um banco de dados de chave-valor, em Python utilizando a biblioteca OpenSSL para tornar a comunicação segura entre os programas. Nós vamos demonstrar os conceitos de sigilo, autenticidade e integridade. Então, aqui a gente tem o nosso código do nosso servidor e aqui a parte que importa são as definições do contexto do nosso wrapper do socket SSL. Nós temos uma criação do contexto padrão, o servidor ele precisa de um certificado. Nós temos a definição das chaves e dos certificados do servidor, que estão nessa pasta aqui. E nós temos o certificado que ele conhece, que é do cliente. Esse é o único cliente aceito por esse servidor no momento. Aqui embaixo nós também temos as operações que o servidor pode executar com o nosso banco Redis, que é um banco que serve somente para guardar as chaves e os valores. Então nós temos uma operação de inserção, de leitura, de atualização e de deleção, que vai ser mostrada futuramente no cliente. Aqui nós também temos o nosso wrap do socket SSL. Aqui já no código do cliente a gente vai ter também algumas definições do contexto SSL e algumas opções de argumentos da linha de comando que vão ser mostradas futuramente. De início, no cliente padrão, o cliente pode se conectar com o servidor, ele vai ter o seu contexto padrão criado com o certificado do servidor. Então ele sabe quem é o servidor que ele está conectando. Também vai usar a sua própria chave e seu próprio certificado para poder fazer sua conexão. Caso nós tenhamos um cliente que possui um certificado diferente, um certificado mal intencionado como um atacante, a gente pode configurar isso na linha de comando a fim de tentar testar se essa conexão vai ser recusada ou não pelo servidor. E o último seria um cliente que não possui nenhum certificado, o qual o servidor deve recusar também. Aqui são as operações que o cliente poderia realizar, que são de inserção, leitura, atualização e deleção, tudo mandado no formato de JSON e chave-valor pela nossa rede. E aqui, na nossa main, nós temos o wrap do nosso socket do cliente. Agora, eu vou mostrar para vocês o sniffer de rede que a gente fez. Esse sniffer, ele basicamente vai pegar os pacotes que estão vindo do cliente e jogar para o servidor e vice-versa. Ou seja, pegar do servidor e mandar para o cliente. E ele vai printar na tela para a gente os pacotes, em seu hexadecimal deles e a interpretação desse hexadecimal. Então nós criamos dois sockets, um para aceitar o cliente e outro para aceitar o servidor. Esses sockets possuem um timeout, porque isso vai ser necessário caso algum deles mande mensagem 2 vezes seguidas. Então, por fim, nós temos o código do man, que foi um nome irônico, dado porque aqui a gente vai fazer um man in the middle. Aqui a gente abre dois sockets, igual ao do sniffer, um vai se conectar ao cliente, outro vai se conectar ao servidor, e ele também vai ver os pacotes que estão passando. Mas aqui nós não temos timeout nos sockets, o que significa que eles serão bloqueantes. Dessa forma, nós podemos executar o TLS, o handshake do TLS, manualmente, e depois, se for passado na linha de comando para tal, nós podemos modificar um bit do pacote do cliente para que a gente consiga verificar se os dados chegam íntegros e se o servidor consegue executar a decriptografia dos dados. Além disso, nós também temos uma outra pasta que é a nossa pasta de logs. Aqui nós guardamos alguns logs relevantes do cliente e alguns logs relevantes do servidor. Eu deixei eles cheios aqui para que a gente pudesse ver que várias coisas já foram feitas no código, mas caso seja o desejo da pessoa que está usando, nós também podemos limpar os logs usando esse scriptzinho feito em Bash. Para executar o código, basta que você rode o servidor em um terminal e o cliente em outro. Aqui nós estamos usando as tags unsafe como verdadeiro em ambos os códigos, para que a gente consiga rodar sem necessariamente usar o protocolo SSL. Aqui no nosso cliente, nós também estamos usando a porta 5050, que é a porta em que o servidor está ouvindo.
Isso é definido em linha de comando. Assim que a conexão é feita, o servidor envia uma mensagem de conectado ao cliente. Dessa forma, o cliente sabe que está conectado ao servidor e não entra em nenhum tipo de loop ou dá qualquer problema com a sua conexão. Em seguida, um painel é mostrado para realizar a inserção, leitura, atualização ou deleção de qualquer que seja a coisa ou a chave ou valor que o cliente queira fazer. Então, vamos fazer uma inserção de senha. E vamos querer que nossa chave seja admin 123 ou 123 admin. Nesse caso, a senha é inserida. Se a gente ler, conseguimos ver que ele retorna corretamente. Só se quisermos atualizar essa senha, basta que realizemos um update de senha para 1234 admin. E a atualização é feita. Por fim, se quisermos deletar essa senha, mandamos a chave e a senha é deletada. Podemos testar isso realizando a leitura da senha, nenhum valor encontrado. E, por fim, encerramos a conexão. Agora, nós vamos repetir a execução anterior, em resumo, e vamos utilizar o nosso sniffer de rede para que ele consiga mostrar para nós o que está passando entre o nosso servidor e o nosso cliente. Esse sniffer, ele na verdade se conecta ao servidor na porta 5050, ele roda na porta 5051 e o cliente entrará em contato pela porta 5051. E aqui está a mensagem que dissemos que acontece, que é passada na rede. Então ele se conectou ao cliente, ao servidor, aguardou um pacote e assim que o cliente se conectou ao servidor, o servidor respondeu com connected em JSON, que é a forma que nós estamos passando os pacotes na rede. Se quisermos tentar inserir algum dado, como senha, verificamos que está tudo passando em texto claro pela rede. O mesmo resultado pode ser obtido utilizando alguma ferramenta de análise de tráfego de rede, como o Wireshark, ou TCP-Dump, ou T-Shark. Agora, se nós rodarmos os dois códigos, de servidor e cliente, sem a tag unsafe, estamos utilizando o protocolo SSL. Então nosso servidor agora está ouvindo na porta 5050, nosso sniffer se conecta a ele, e o nosso cliente vai se conectar ao servidor e fazer um TLS handshake. Pronto. Veja que o sniffer mesmo já printa como que funciona o TLS handshake, nesse caso, e nós podemos contar a quantidade de pacotes que foram enviados. Novamente, isso pode ser averiguado utilizando o Wireshark, ou T-Shark, ou TCP-Dump. Aqui foram 8 pacotes enviados, alguns em ordem de servidor e servidor, e outras vezes alternado entre cliente e servidor. Qualquer pacote que nós tentemos passar pela rede, como por exemplo ler a chave senha, averiguamos que essa conexão agora está criptografada, mas o cliente e o servidor conseguem decriptografar corretamente o que passou na rede. Podemos também tentar deletar a senha, a fim de um teste um pouco mais exaustivo. E averiguamos se continua criptografado. Também podemos demonstrar a capacidade de autenticidade do nosso sistema. Digamos que o nosso cliente suspeito número 1 tem um certificado diferente do certificado original do cliente. Vejamos o que acontece. Quando o servidor está ligado e o cliente suspeito número 1 tenta rodar, imediatamente o servidor recusa a conexão dizendo que tem um alerta de certificado desconhecido. E no caso onde o cliente não tem nenhum certificado, ele fala no próprio contexto que o modo de verificação não precisa de nenhum certificado e não carrega nenhum certificado. Suspeito número 2, ele recebe um alerta de que precisa de certificado, demonstrando a capacidade de autenticidade do sistema requerindo um certificado correto. Usando o nosso man in the middle, somos capazes de demonstrar a integridade do nosso sistema. Por exemplo, podemos utilizá-la para modificar um dos bits que vai do cliente para o servidor e ver o que acontece no nosso sistema.
No momento que nós conectamos o servidor, o man in the middle e o cliente e tentamos modificar algum bit depois do handshake do TLS, por exemplo, tentar realizar uma operação de leitura, note que os programas abortam. Por exemplo, se nós modificamos os bits de BC para BD, o servidor imediatamente emite um alerta de que a descriptografia falhou. Então, a conexão entre o servidor e o cliente param. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Isso foi tudo um trabalho feito para a disciplina de Gerenciamento de Redes de Computadores, também conhecida como Redes 3, do curso de Ciência da Computação da FPR. O repositório com os programas feitos está na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!